No meio do câncer não se curve, no meio do desemprego não se curve, no meio da perseguição não se curve, no meio da fofoca não se curve, no meio do tumor não se curve, porque se você não se curvar, Deus estará com você. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 21. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, verso 21. Diz assim a Sagrada Escritura: E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, olha o termo, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente. O rei tinha pressa. E a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, abre aspas, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, e não é só isso, desamarrados, ilesos, e andando pelo fogo. Tem gente que anda no Ibirapuera, tem gente que anda no Parque Marisa, tem uns que andam na fornalha de fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Vamos orar. Espírito Santo, a tua palavra não é luxo, passatempo, a tua palavra não é calmante e nem injeção de ânimo. A tua palavra é sobrevivência. Sobrevivência porque estamos vivendo dias terríveis. E precisamos carregar uma palavra. Precisamos lembrar da tua voz nos momentos de aflição. Nos ajude, Senhor. Os que estão aqui presentes, os que estão em casa. Oh meu Deus, fala para inflamar nossa alma. Fala para saculejar meu espírito. Fala até arrancar minhas teimosias, minhas dores, em nome de Jesus. Ergue-se a majestosa e grandiosa Babilônia. A Babilônia é dirigida por um dos homens mais egocêntricos e desejosos por poder, um rei chamado Nabucodonosor. A Babilônia era o centro do mundo. Toda a força bélica, toda a força política estava ali. E junto com toda a sua força, estava também na Babilônia a maior soberba do mundo. Ela não só era a maior, mas ela queria dominar o mundo. Nabucodonosor tinha fome e sede por poder. Seu coração se inclinava em alargar suas fronteiras, dominar todas as nações, e até mesmo os judeus que estavam subjugados na Babilônia. Ele dominava e levava a nobreza, ou os filhos da nobreza, dos países que ele dominava para servi-lo na sua corte. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram príncipes judeus, que foram levados cativos para a Babilônia,
para exatamente Nabucodonosor mostrar: olha, os nobres servem na minha corte. Nabucodonosor era um homem tão embriagado por poder, tão embriagado por poder, que ele estava cego pelo esplendor da sua glória. Tão cego que ele não se contentou apenas em ser rei. Não. Ele não queria apenas ter um trono, um cetro, uma coroa. Não, Nabucodonosor, ele queria ser um Deus. Ele estava tão embriagado pelo poder que ele queria ser adorado. Ele queria ser Deus. E ele queria que todos o adorassem como Deus. Que blasfêmia. Porém, a vontade de um rei é absoluta. Não se discute a vontade de um rei, se cumpre. Um rei manda. É assim o regime da monarquia. Ninguém pode recusar a obedecer às ordens de um rei. E ele era um homem mau, truculento, sanguinário, um homem que não tolerava contradições. Porém, escute isso: o poder de tiranos, o poder de sistemas autoritários, o poder de homens embriagados pelo poder, sempre encontram seus limites em pessoas fiéis a Deus. O limite de um tirano é até ele encontrar um homem fiel a Deus. O limite de um homem seduzido por poder é até ele encontrar alguém que de verdade serve a Deus. 3 jovens hebreus tocam uma nota dissonante, uma nota desafinada em toda a música que Nabucodonosor estava orquestrando. Ele cria uma estátua de ouro, uma estátua de si próprio. Há um decreto real que todo o povo, todas as pessoas, quando a estátua estivesse pronta, quando tocassem a trombeta, todos deveriam se ajoelhar diante da grande e imponente estátua de Nabucodonosor. Todos deveriam se ajoelhar. Tem coisas, irmãos, que nós vamos ver que são grandes absurdos. Tem coisas que vão nos pedir, que são grandes absurdos. E diante desses absurdos, é aí que nós vamos deixar muito claro a quem servimos, quem nos move. Quando toca-se a trombeta de um dia que iria consagrar Nabucodonosor como um Deus, toda uma nação babilônica se ajoelha. E no meio de uma multidão enorme, milhares de pessoas de joelhos, de frente a uma estátua de ouro, 3 rapazotes, 3 meninos, eles não eram homens, eles deviam estar na faixa de 18 para 19 anos, 3 rapazotes ficam em pé, eles sabiam qual era a consequência para alguém que não se ajoelhasse. Ele sabia qual era a punição. A punição foi dita antes. Antes mesmo de acontecer, foi dito que aqueles que não se ajoelhassem seriam jogados numa fornalha de fogo ardente e mortos. Mas os 3 jovens hebreus, eles simplesmente se recusam a pecar. Isso para mim é maravilhoso, porque eles estão ameaçados. E não é uma ameaça qualquer, não é perder o emprego, não é perder um casamento, não é perder um amigo, é perder a vida. E é morrer de uma das formas mais trágicas que tem, morrer queimado. Você já parou para pensar? Alguém te jogar no meio de uma fogueira? E não havia nenhuma resposta de Deus. Deus não foi no ouvido deles e disse: se vocês forem fiéis a mim, eu os livrarei. Deus ficou em silêncio. Deus não vai perto deles e fala: fique firme, porque eu serei contigo. Não, era apenas
Eles, uma lei e a sua coragem. Sabe por quê, irmão? A verdade, ela é inegociável. O Evangelho deve ser uma verdade inegociável. Tem coisas que nós não podemos abrir mão. Vai chegar um tempo que a igreja será forçada a se curvar a muitas coisas, porque se não se curvar, a igreja vai sofrer consequências. Vai chegar um tempo que vão ter muitas estátuas de ouro, e vão dizer, mas é só uma ajoelhadinha. A trombeta vai tocar, ajoelhe-se, e depois vocês podem continuar com seus cultos, vocês podem continuar com suas práticas, mas tem coisas que nós não podemos negociar no Evangelho. Tem coisas que nós não discutimos. E não importa de onde vem a ordem, não importa se é Nabucodonosor, não importa se é de um político, de um governante, não importa se é de um juiz, tem verdades que nós não vamos negociar, mesmo sabendo que isso pode nos levar para a cadeia, mesmo sabendo que isso pode nos levar a ter prejuízos financeiros. A pergunta é, será que nós seremos um dos tais que vamos colocar um limite naquilo que os tiranos querem fazer? Esses 3 meninos, eles não transgrediram absolutamente em nada a vontade de Deus. Eles não venderam sua consciência, e eles preferiram a morte do que serem infiéis a Deus. Eles estavam prontos a morrer para não pecar. A pergunta que a gente tem que fazer é: a gente está pronto para morrer, para ser fiel a Deus, não se curvar? Fornalhas de fogo são espirituais. Fornalhas de fogo, a nossa luta é espiritual. O fato de você estar aqui nesse culto é espiritual. Porque Satanás sabe que destruindo você, há uma rede que vai cair junto. Sua família, seus amigos, arrebentando você, é como uma pilha de pecinhas de dominó, arrebentando você, um monte de gente cai junto. Ou você acha que ninguém te observa? Ou você acha que ninguém segue você? Ou você acha que ninguém observa quais são os seus passos? Você que pensa que não é visto, mas é. Quando você pega a sua Bíblia e vem para a igreja, quando você diz, olha, eu me converti, agora eu estou firme na presença de Deus. A primeira coisa que o diabo tentou fazer com os meninos hebreus que foram levados cativos para a Babilônia, foi roubar a identidade. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que quando esses 3 jovens entram na Babilônia, a primeira coisa que o diabo faz, usando Nabucodonosor, é mudar o nome deles, é tirar a identidade, é dizer, vocês chegaram aqui com nomes hebreus, e agora eu vou dar a vocês nomes babilônicos. Está lá, ó, Daniel 1,7, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o nome de Abidnego. Daniel significa Deus é o meu juiz. Beltesazar significa príncipe de Baal. Olha, o camarada chegou chamando Deus é o meu juiz, agora ele é príncipe de Baal. Misael significa quem é como Deus, e foi dado a Misael o nome de Mesaque, quem é como Aco. Aco é o deus da lua. Ananias chegou lá na Babilônia se chamando Jeová é misericordioso, e a Ananias foi dado o nome de Sadraque, amigo do rei. Azarias significa Jeová é o meu socorro, e a Azarias foi dado o nome de Abednego, servo de Nagô. Nagô é um dos maiores ídolos da astrologia, porque Satanás tentou roubar a identidade. Satanás sempre vai tentar mudar os nossos nomes. Satanás sempre vai tentar você vir à igreja, servir a Deus, mas aí fora rotular você, rotular sua fé. E tem vezes que nós não temos força para impedir os rótulos, e está tudo bem. Está tudo bem se quiserem mudar meu nome, se quiserem me perseguir, se quiserem mudar está tudo bem. Há uma luta,
Há tudo uma luta para mudar o meu nome e para mexer na minha integridade. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, quando os 4 jovens são trazidos para a Babilônia, Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. Eles são levados para a Babilônia e há um manjar de comida consagrada a Aco, consagrada a outros deuses, mas agora eles decidem manter a vida íntegra. Já mudaram o nome, mas a minha integridade ninguém vai tocar. Porque Satanás sabe, irmãos, preste atenção nisso, que se você perder a sua integridade, você perde o seu elo com Deus. Repita comigo: sem integridade, sem elo com Deus. Sem integridade Deus não ouve minha oração. Sem integridade minha vida não vai para frente. Não tem como. Não tem como, sem integridade não dá. A Bíblia diz em Isaías 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, mas as nossas maldades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É bonito, é gostoso cantar, mas as batalhas da vida são espirituais. Não adianta. E agora esses meninos estão lá. Satanás procura roubar a fidelidade. Fidelidade. Lá em Daniel capítulo 3, versículo 12, quando os meninos não se ajoelham, mas alguns judeus que nomeaste, olha a fofoca, mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles estão nervosos, porque esses 3 meninos são fiéis a Deus, e a sua fidelidade a Deus vai trazer ódio. Você vai ser odiado, sim, porque serve a Deus. Você vai ser perseguido, sim, porque serve a Deus. Você vai ser ridicularizado, sim, porque decidiu servir ao teu Deus, ter uma vida diferente. Teu nome vai estar na lista de procurados do inferno. Sim, seu nome vai entrar em discussões. Porque fornalhas são espirituais. Satanás não vai tolerar um homem e uma mulher nesse mundo que seja fiel a Deus. Não vai. Então quando você diz eu vou servir a Deus, você está se preparando para ter problemas. Quando você diz eu vou ser fiel ao Senhor, você está dizendo eu estou me preparando para batalhas. Eu estou me preparando para perseguições. Eu estou me preparando para meu nome estar na roda. Eu estou me preparando para tiros, armaduras. Não seja ingênuo. Fornalhas são espirituais. É gostoso estar nesse culto, mas o inferno está vendo você adorar. Fornalhas são espirituais. Sua identidade, sua integridade, sua fidelidade a Deus, isso mexe. Mexe. Mas do mesmo jeito que a minha fidelidade, a minha integridade a Deus, a minha identidade mantida, desperta a fúria do inferno, também liga um alerta no céu. Se fornalhas são batalhas sangrentas espirituais, fornalhas também são lugares onde Deus se manifesta. São lugares que o rei aparece. São lugares que a glória de Deus desce. Em Daniel 3:24, um homem tomado pelo poder, um poder que subiu a cabeça, um poder que o fez construir uma réplica de si mesmo, uma estátua, onde obrigou todos a adorarem. Esse rei diz: não foram 3 homens amarrados que atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Esse rei está vendo que 3 homens que mantiveram sua integridade, sua fidelidade, sua identidade intactas, Deus estava com eles. Deus estava com eles. Eu quero dizer uma coisa a você: a sua maior luta
é pela sua identidade, a sua integridade, a sua fidelidade a Deus. Não negocie. Se você tiver sua fidelidade, sua integridade, sua identidade em Deus, eu declaro que nas piores fornalhas da vida, você terá segurança. Levanta suas mãos para cá. Eu não sei, porque Deus não vai te livrar da fornalha, mas Deus vai estar com você. Deus vai te dar segurança. Você vai passar por fases que todo mundo vai dizer, você vai quebrar, você vai falir, você vai enlouquecer, você não vai dar conta. Mas se você disser, Senhor, está aqui, ó, está aqui, Senhor, eu estou indo para o fogo, mas a minha identidade está aqui, a minha integridade está aqui, a minha fidelidade aqui, Senhor, eu vou perder dinheiro, eu vou perder amigos, mas eu não vou te deixar. Deus vai estar com você. Não se curve. Em Daniel capítulo 3, 25, da mesma boca que os condenou, Nabucodonosor teve que dizer, olhem, eu estou vendo 4 homens, de que forma? Desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho, não é que se parece, é o Filho dos deuses, é Jesus. Segurança, o fogo não queima, não tenha medo. Lugares de tensão, para um homem que serve a Deus, atraem a presença de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo das pressões. Não tenha medo das ameaças. Não se curve. Lugares como fornalha atraem a segurança e atraem o descanso. Em Êxodo capítulo 33, versículo 14. Há uma promessa. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Para todo mundo, o fogo é a dor. A Bíblia diz que havia tanto ódio pela integridade deles, que o rei tornou a fornalha extraordinariamente quente. Ele aqueceu 7 vezes mais. Por que ele aqueceu 7 vezes mais? Porque ele queria mostrar o quão indignado ele estava. E eu vou dizer para você, as suas lutas muitas vezes serão maiores do que das pessoas comuns. E está tudo bem. Para muitos a fornalha tem um nível, para você tem outro. O fogo era tão forte, tão fora da curva, que os soldados babilônicos que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, ao abrir a comporta da fornalha, o bafo do fogo os matou. Mas o rei sabia que tinha algo diferente. Porque se você ler o texto, logo depois de jogá-los, o rei fica com uma pulga atrás da orelha. Ele fala, quantos homens nós jogamos? Irmãos, tem coisas que não vai dar para você explicar. Como é que pode o fogo só queimar as minhas amarras? E nem sequer um cabelo da minha cabeça foi queimado. Como é que pode andar em meio chamas? Se a gente coloca um dedo numa frigideira, já enche o dedo de bolha. Como é que pode você andar no meio de chamas ardentes e de repente você estar ileso? Porque se você entender que Deus é suficiente e não deixar ninguém mexer na sua identidade, na sua integridade, na sua fidelidade a Deus, os piores cenários não vão destruir você, mas vão revelar a glória do Deus que você serve. Vão revelar. Você vai ver momentos de tensão sendo momentos de promoção na sua vida. Você vai ver fases que todo mundo morre e você não morre, você sobrevive. Você vai ver fases que todo mundo enlouquece, mas você não enlouquece. Tenha coragem. Coragem. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 diz que quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem carros, cavalos e um exército maior que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, estará com vocês. Eu creio num Deus que nos dá coragem em piores momentos. Eu creio que aqueles 3 jovens, quando foram amarrados, pegos no colo e jogaram, eles falavam, Senhor, está tudo bem se a gente morrer agora, está tudo bem se o fogo nos consumir agora, mas nós morremos em paz. Está aqui a nossa integridade,
Está aqui, Senhor, eu não vou me sujar. Está aqui, Senhor, está aqui, Senhor, está aqui, ó, está aqui a minha fidelidade a Ti. Se esse fogo agora fizer churrasquinho de mim, está tudo bem, mas o final de um homem que serve a Deus, sempre será com Deus. Eu quero que você entenda, existe muita ameaça, existe muita coisa para que você perca a sua fé, para que você desista. O diabo está dizendo o tempo todo, dá uma ajoelhadinha, porque não vale a pena. E Deus está dizendo, confia em mim, porque ainda que te jogarem nesse pior momento, eu vou te dar segurança, eu vou te dar descanso, eu vou te dar coragem, eu vou te dar consolo. Isaías 43, versículo 2, eu amo esse texto. Eu amo quando você atravessar as águas. Ele não fala que vai torcer por você. Quando você atravessar as águas, Ele afirma, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. E quando você atravessar e andar através do fogo, o que vai acontecer? Não se queimará as chamas. Deus não vai te livrar do dia mau, Ele vai estar com você no dia mau. Não é onde eu estou, mas é quem está comigo. Esse é o segredo, é quem está comigo. A gente se preocupa muito com o ambiente, com a fase, com o lugar. A gente é muito preocupado porque a opinião dos outros conta. Imagine a rádio peão, imagine o tricotando, no dia que Sadraque, Mesaque e Abednego foram condenados à morte. Imagine o que correu pelos corredores do palácio. Toma, seus trouxa, seus idiota, tá vendo? Não ajoelhou, e é assim que você vai ouvir mesmo. Muitas vezes você vai ter que ter sangue frio para ouvir coisas a respeito da sua fé, quando você se parece com um idiota, com um tolo, porque o normal é se curvar, o normal é voltar para a cachaça, o normal é romper com Deus, o normal é banalizar a oração, o normal é dizer, vai curtir a vida, você é um jovem. O normal é dizer, pare seu idiota, pare de ir para a igreja, olha a tua vida como está, você está indo para o fogo, por conta do Deus que você serve. Olha o que está acontecendo com você. Quando você era do mundo, isso não acontecia. Quando você pulava carnaval, quando você enchia a cara, você não passava pelo que você está passando, é lógico que não. Você era um zero à esquerda. Para que o diabo vai perseguir alguém que ele já tem? Para que Satanás vai atacar alguém que já é dele? Para que Satanás vai se levantar contra alguém que ele já tem domínio? Para quê? Não seja ingênuo. Mas se de um lado a minha fé desperta a fúria no inferno, e eu me levanto como um dos procurados, do outro lado Deus vem. Agora, uma das coisas que eu observo: fornalhas são batalhas espirituais. Fornalhas são lugares onde Deus se manifesta, mas fornalhas também são alvo de observação. Nabucodonosor reuniu os príncipes, os magistrados. Daniel capítulo 3, versículo 27. Daniel 3, 27. Então reuniram-se os príncipes e os capitães, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo, não tinha ferido. Quem viu que o corpo deles não estava ferido? Sátrapas, como se fossem vereadores, prefeitos, governadores, conselheiros, o rei, toda a corte real, todos aqueles que vibraram no dia que esses meninos foram jogados na fornalha, e eles viram que o corpo deles estava intacto. Observe depois do ponto: nenhum só fio, repita comigo, nenhum só fio tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. Deus é tão detalhista que não havia cheiro. Tem dia que a gente faz fritura em casa, a mulherada sabe disso, né? Tem dia que faz fritura, pega no cabelo, pega na roupa, fala, ai meu, estou cheirando gordura.
nem o cheiro do fogo estava na roupa deles. Nabucodonosor empregou toda a fúria, toda a raiva contra esses 3 meninos. E ele foi a testemunha viva de que Deus livra aquele que é fiel. Ele foi a testemunha viva de que Deus cuida daquele que é fiel. Ele foi a testemunha viva daquele que não se importa com o que os outros pensam. Eu não largo a minha fé, eu não me curvo. Você tem pessoas observando você na sua fornalha. Tem muita gente observando como você reage ao que você está passando. Tem muita gente observando o que você tem dito no meio dos seus desafios. Tem muitas pessoas observando você na copa da empresa. Tem muita gente observando quando você pega o telefone e desliga depois de uma conversa difícil o que você fala. Tem muita gente observando você nas suas fornalhas. Tem muita gente observando. Tem muitas pessoas. E que você hoje transforme as suas fornalhas numa oportunidade para mostrar que o teu Deus tem cuidado de você, que Ele tem zelado pela sua vida, porque fornalhas são passageiras. Repita comigo: fornalhas são passageiras. Deus manda dizer para você: não se curve, porque isso vai passar. Não se curve, porque isso tem data para acabar. Não se curve, aguenta mais um pouco. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o Deus da minha vida manda eu dizer: não se curve, porque isso vai passar. Vai passar, não vai acabar nisso. Não vai acabar nisso. Esse riso, essa alegria do inferno, essa festa que estão fazendo, porque estão te jogando na fornalha, daqui a pouco eles estão com cara de paisagem, sem entender nada, porque Jeová vai se levantar, Jeová estará com você. Daqui a pouco a mesma boca que riu de você estará com cara de besta, porque o 4º homem vai estar com você. Tenha paciência, espere, engula seco, engole o sapo, engole, deixe que te amarrem, deixe que te joguem, fica frio, porque o fogo não vai te queimar, não vai. Jesus está com você. Não desista. Na hora que estiverem te amarrando, na hora que estiverem jogando conversa no seu ouvido: que coragem besta, hein? Como você, olha o que a sua ousadia fez com você, vou te amarrar, olha esse fogo. E você só está pensando, você não sabe como vai acabar. Você não sabe como vai acabar, porque toda fornalha tem propósito. Irmão, se eu disser para você que a sua maior dor tem um propósito, você acredita? Se eu disser para você que a sua maior perda tem um propósito, você acredita? Esse texto fala de um homem embebedado pelo poder, um homem embebedado pelo orgulho. E o nosso Nabucodonosor hoje é Satanás. Ele não aceita não ser adorado. Ele caiu porque ele queria ser como Deus. E o maior desejo dele é ter adoradores, pessoas que o adoram. O sangue dele, nem sangue ele tem, mas ele inveja o que Jesus fez. E é por isso que até hoje em muitos lugares existe sacrifício de animal, sangue sendo derramado. Mas graças ao pior momento da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, um propósito foi cumprido. Em Daniel capítulo 3, versículo 28, a mesma boca que condenou 3 jovens a um pior dia da vida deles. Observe o texto. Então, Nabucodonosor, o rei mais embebedado de poder da história, capaz de fazer uma imagem de si próprio, para que todos adorem, graças ao pior dia da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele diz isso aqui. Então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Olha o 29. Por isso
decreto. Cadê o orgulho? Que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, será despedaçado e sua casa será transformada em um monte de entulho. Você tem que ler comigo agora. 1, 2, 3. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. A sua fornalha vai fazer endemoniado se converter. A sua fornalha vai fazer pessoas dizerem: eu creio no Deus dele. Não se curve. No meio do câncer não se curve, no meio do desemprego não se curve, no meio da perseguição não se curve, no meio da fofoca não se curve, no meio do tumor não se curve, porque se você não se curvar, Deus estará com você. E a mesma boca que tomou cafezinho falando: agora ele não aguenta, agora ele vai morrer, agora ele vai enlouquecer, agora ele vai acabar, daqui a pouco ele está vindo para a igreja. Onde é que você congrega? Onde é que você adora? Porque não é possível. Era para você ter morrido, era para você ter acabado, mas louvado seja o Deus que você serve, porque você está em pé. Deus arrebentou com Nabucodonosor. Deus destruiu o orgulho. Como? Quando um homem não se curva. E não é não se curvar no poder, é não se curvar na ameaça, na dor, na crise, na luta, no choro. Eu decreto que todo aquele que fala mal, sabe o que é falar mal? Blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será morto. Ele não importa mais, porque ele não pode fazer o que Deus faz. Só Deus livra alguém do fogo. Eu sei que todos nós temos medos, e muitas vezes é mais fácil ser político do que servir a Deus. É mais fácil a gente tentar agradar todo mundo do que servir a Deus. Manter a política da boa vizinhança. Se ajoelhar para cá, é um joelho para Deus e outro joelho para o diabo. É um joelho para Deus e outro joelho para os outros. É o famoso ecumenismo. Deus é um só e todos os caminhos levam a Deus. Essa é a maior mentira que já contaram. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Com todo respeito, não tem Maria, não tem Mateus, não tem São Pedro, não tem Pombagira, não tem Preto Velho, não tem. Se não for Jesus, não é ninguém. Só existe um caminho, o resto é rua sem saída. E hoje você precisa tomar uma decisão. E talvez essa decisão vai custar uma fornalha. Talvez essa decisão vai levantar um pé de guerra. Talvez essa decisão vai fazer gente ranger os dentes para você. Talvez esse posicionamento de não se curvar vai trazer uma avalanche de ódio, raiva, perdas. Talvez você vai sentir na pele ameaças, seu sono indo embora, mas você tem que dormir com uma promessa. Minha fidelidade a Deus desperta a raiva do inferno, mas a minha fidelidade a Deus atrai uma unção que nunca antes foi vista. O que eu digo para você é que Satanás é como um cachorro de garagem. Ele late, mas quando abre o portão, ele põe o rabinho entre as pernas e não faz nada. Satanás é como um cachorro de quintal. Ele vai blefar o tempo todo. Eu vou matar você, eu vou destruir você.
eu vou arrebentar com a sua família. Você não vai aguentar, volte a beber, volte a fumar. Essa carência vai te destruir. Você não é páreo para isso. Você não vai ser melhor que os seus pais. Você se conhece, já tentou 1000 vezes e fracassou, vai fracassar de novo. Você diz: ele vai latir à vontade, mas nem cheiro de fumaça eu vou ter. Não tenha medo. O diabo vai latir, mas ele não vai morder, porque Jesus está com você. Queria que você colocasse a mão no seu coração e você assumisse o compromisso com Deus e não se curvar. Eu não sei a pressão que você está enfrentando, onde é que você está enfrentando, eu não sei o que você está ouvindo, eu não sei que tipo de conversa, que tipo de assunto, que tipo de cobrança, que tipo de afronta, mas a sua fé, ela vai incomodar muita gente, a sua fidelidade a Deus vai trazer muitos dissabores, porque é uma guerra, é uma guerra, é uma guerra. Eu não vou me curvar, eu não vou, mas todo mundo emite essa nota, eu não vou emitir. Mas se você não emitir, aqui na empresa tem uma política, se você não fizer errado, você está fora, então me manda embora. Eu não vou me curvar, eu não vou. Mas e o namorar? Se todo mundo namora assim, eu não vou namorar assim, eu não vou fazer isso, porque eu não vou me curvar, eu não vou. Mas todo mundo, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou falar mal da vida dos outros, eu não vou fazer fofoca, eu não vou, eu não vou, eu não vou me curvar. Mas você sabe que ninguém vai querer mais sair com você, né? Mas você sabe que vão dizer que você é um santinho, né? Você sabe que vão, não, eu não estou nem aí. Eu só sei de uma coisa, a minha fidelidade a Deus, o fogo não vai queimar, não vai queimar, não vai queimar, não tenha medo. Não se curve. Repita comigo: eu não vou me curvar. Porque o poder dos tiranos, o poder dos tiranos tem um limite. Um servo de Deus. E aí quando você não se curva, você vive o sobrenatural. Sobrenatural. Você vai ouvir gente falando assim: como é que você está em pé? Você vai dizer: eu não sei. Eu só sei que entrou alguém na minha vida que me põe em pé. Como é que você não caiu? Como é que você pagou suas dívidas? Você vai dizer: eu não sei. Eu só sei que o fogo não queima. Eu só sei que comigo não queimou. Eu só sei que queima todo mundo, mas comigo não queima. E eu vou adorar o meu Deus, porque comigo é diferente. Você vai viver isso. Você vai viver isso. Você vai viver isso. Você vai viver isso. Uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa dizendo: pastor, o remédio não está fazendo efeito, mas a doença não está evoluindo. O médico não sabe explicar. Vai ter vezes que você vai ser jogado no fogo, mas o fogo não vai queimar. O exame vai dar lá, está doente, mas no dia a dia a doença não vai manifestar. E aí vai dizer: é o fogo que não queima. Vai ter dias que você vai acordar e vai dizer: pelas contas que eu fiz vai faltar dinheiro. E o fogo da crise vai vir, mas você vai fechar um mês e surpreendentemente você vai falar: paguei todas as minhas contas, sobrou recurso. Eu não sei, porque o fogo não queima, porque Deus cuida dos seus. Cuida. Vai ter dia que você vai acordar de segunda-feira pela manhã e vai dizer: essa semana eu caio, eu não aguento. Quando você se dá por si, já é sexta-feira e você engoliu mais uma semana que você está em pé, porque o fogo não vai queimar. Mas não se curve, feche os seus olhos. Eu vou te dar 1 minuto antes de nós cantarmos. Assuma um compromisso com Deus: Senhor, eu não vou me curvar. Fala para Ele: eu não vou me curvar, Senhor. Eu não vou me curvar à doença. Eu não vou me curvar a pessoas. Eu não vou me curvar à pressão da família. Eu não vou me curvar ao pecado. Eu não vou me curvar à má notícia. Eu não vou me curvar. Eu não vou me curvar. Porque haverá testemunha da minha vida. Haverá testemunha. Eu não tenho medo das fornalhas. Eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Fique tranquilo. Ele está com você. Eu não vou me curvar, 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 eu não vou me curvar. Vai dizendo: eu não vou me curvar, 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 eu não vou. Vai assumindo esse compromisso com Deus: eu não vou, não se curve, não se curve, não se curve. Não.
sleeps beneath a silent sky. Its silver mirror empty of reply. I walk along the banks where waters used to play, finding echoes of tomorrow washed away. And though I reach, my hands meet only stone. A quiet grief I've never known. When rivers refuse to run, the world feels heavy as the sun. All the dreams that once would flow are caught in currents we'll never know. When rivers refuse to run, the tides remember what we've done. The reeds still bend beneath the hollow breeze, whispering secrets only I can see. The fish no longer dance in silver streams, only shadows linger where light used to gleam. I call the waters, but the silence grows. A tide of memories no longer knows. When rivers refuse to run, the world feels heavy as the sun. All the dreams that once would flow are caught in currents we'll never know. When rivers refuse to run, the tides remember what we've done. If I could turn the river back, would it heal the cracks in what we lack? Or do the waters hide a truth too deep, a promise lost we cannot keep? When rivers refuse to run, the moon still rises, the day is done. Though the waters no longer glide, hope is a stream that flows inside. When rivers refuse to run, the tides remember